Olá, bem-vindo ao audiobook diário. A leitura de hoje é a continuação do livro de Êxodo, a Bíblia. Se este conteúdo te agrada, considere se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho de todas as notificações para que você não perca o próximo e não deixe de compartilhar. Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e a Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio. E tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Êxodo capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus terros, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito.
Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glórias sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o nosso Senhor Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir